Olá a todos, eu espero que vocês estejam ótimos. Eu não estou muito bem, eu estou meio adoentado, né? Eu decidi gravar esse vídeo porque saiu o debate entre o Ariel Lazari e o pastor Eliseu Rodrigues. Tá? Principalmente porque eu conheço pessoalmente Eliseu Rodrigues. Eu moro aqui perto de uma das igrejas onde ele fazia parte. Provavelmente se ele me ver, ele não vai me conhecer por causa da barba. Tá? Mas eu já conheci ele pessoalmente aqui. E eu não gostei muito do nível do debate. Tá? E não é que eu esteja sendo muito exigente. Então eu posso provar que o negócio não foi legal. Olha só. Se você pesquisar de 10 anos atrás, 15 anos atrás, um vídeo do Dois Dedos de Teologia, do Padre Paulo Ricardo, falando sobre esse tema, o nível é muito mais alto. Tá? Então os dois ali debateram em um nível, como o pessoal chama hoje em dia, nível chat GPT, né? Foi bem abaixo do que eu esperava e mostra um declínio, infelizmente, no nível dos debatedores. Eu ainda acho que vale a pena assistir porque você pode pescar alguns argumentos que prestaram ao longo do debate, né? Mas foi triste o negócio. Tá? Teve um gafe para todo lado, tá? Teve Ariel fazendo cara de paisagem. Teve Eliseu Rodrigues dizendo que o Jesus, lá pelo minuto 25 da live, dizendo que Jesus disse que a presença dele não era necessária, a presença física, tá? Eu acho que ele não quis dizer isso, né? Mas ele acabou soltando. Né? Em outro momento, Eliseu diz que Jesus não disse que Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos. E aí ele lê o versículo e o versículo diz exatamente isso, né? Jesus dizendo que Deus é Deus de vivos e não de mortos, né? E que para ele vivem todos, né? Incluindo Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Então teve essas gafes aí. A minha posição, eu aqui no canal nunca falei, né? Você, pelos livros aqui atrás, você vê que a maioria é livro protestante. Né? Tem um catecismo aqui, né? Católico, mas a maioria é livro protestante. Eu sou livre, tá? Eu sou um teólogo livre. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Então, a minha teologia não satisfaz nem a católico nem a protestante. Tá? Mas a minha posição é que pode sim ter imagem e que você se ajoelhar diante da imagem pode ser respeito à pessoa, tá? Que está sendo representada pela imagem. Pode ser, não quer dizer que seja sempre, né? Então, que na Igreja Católica, ali os membros menos instruídos da Igreja Católica, eles praticam idolatria, nem os católicos negam isso. A própria Igreja Católica combate esse tipo de idolatria. Mas em um debate, a gente vai ter que observar o que diz a teologia católica e não o que os membros menos instruídos fazem. Tá? Protestante é a mesma coisa, tá? A gente vai ter que observar o que a teologia protestante diz e não o que os membros menos instruídos dentre os protestantes fazem. Porque os protestantes, se você for ver os membros menos instruídos, também tem um monte de aberração e um monte de heresia lá sendo praticada. Tá? Então a gente vai olhar by the book. Né? A gente vai olhar o que diz a teologia de cada um deles. Meus argumentos, se eu estivesse ali, eu teria concordado com o Ariel quando ele provou, isso aí ele conseguiu provar, que ajoelhar-se nem sempre significa adoração. Nem sempre significa adoração nem idolatria, né? Você pode se ajoelhar diante de alguém para prestar respeito. Essa é uma ideia muito simples, tá? Presente em todo o Antigo e Novo Testamento. Inclusive tem até uma ocorrência de Jesus, quando Jesus lava os pés do discípulo, Jesus está encurvado, lavando os pés do discípulo. Jesus não está adorando os discípulos, tá? Mas Eliseu, ele pulou simplesmente, ele não tenta contra-argumentar, ele não tenta responder isso, ele ignora, não sei. Né? E no caso do Eliseu, quando ele vai tentar responder o Ariel,
ele é uma metralhadora de versículos, mas ele não explica os versículos que ele está citando. Então ele sai citando o versículo um atrás do outro e a maioria não tem conexão com o assunto, a maioria não está respondendo diretamente ao assunto e não está agregando em nada. Tá? Seriam esses os pontos, né, que eu observei. Agora, para economizar seu tempo, tá? O que eu recomendo que você faça mesmo, para você não precisar assistir mais de 2 horas, né? Outra ficou um interrompendo o outro. É chato isso, né? Principalmente o pastor Eliseu. O pastor Eliseu interrompeu bastante. Aí depois o Ariel foi e tentou descontar. Né? O que é que você faz? Você vai sair ganhando mais. Pega um vídeo antigo do padre Paulo Ricardo, um vídeo antigo dos Dedos de Teologia, do Augusto Nicodemos, tá? 10 minutos ali. A profundidade de um vídeo do padre Paulo Ricardo explicando a diferença entre ícone e imagem, né? Aí você vai entender muito mais do que assistir aquelas 2 horas e tanto de um debate infrutífero, né? É muito bom que existam debates. Isso está melhorando, está evoluindo. Mas no nível exatamente do debate, a gente está tendo problemas. Não era para aparecer esse nível de coisa, tá? Eliseu Rodrigues tem competência para apresentar alguma coisa, não apresentou. E Ariel, a mesma coisa. Tá? Eu esperava que ele tivesse estudado muito mais. Né? Ele não conseguiu nem estruturar. Ó, vou explicar uma coisa aqui para vocês. O católico, para provar a doutrina a respeito das imagens, ele tem que provar que os santos estão vivos, que os santos podem ouvir orações, que os santos podem fazer algo e que eles podem fazer muito mais. Porque só fazer algo não adianta, tem que ser algo a nível quase divino. Porque como é que Maria vai ouvir 1 milhão de orações ao mesmo tempo? Tá? O católico tem que provar tudo isso. E tudo isso tem fundamentação bíblica, tá? Os apologetas católicos, de verdade, eles encontram fundamentação bíblica para tudo isso. O Ariel focou só em defender que ficar de joelho não é idolatria. Achei uma perca de tempo, né? Ele não ter explorado toda essas engrenagens que formam a doutrina da intercessão dos santos. E o pastor Eliseu poderia ter, para mim, que é o ponto principal, é distinguir quando é idolatria e quando não é, porque é muito parecido. Tá? O culto a Maria e aos santos pode ser muito parecido com a adoração e até se confundir. Então era onde ele devia ter focado, tá? que aí o debate seria enriquecedor, né? É isso. Eu espero que vocês fiquem bem, estudem para serem futuros debatedores, porque os debatedores de hoje estão cansados. Viu? Na minha opinião, estão cansados.